vai ler, a gente vai lendo e meditando, é porque vai falar sobre o batismo de Jesus. Mas para a gente falar sobre o batismo de Jesus, a gente tem que falar de João Batista, né, que já falamos dele em outros momentos. Mas a gente precisa tirar algumas lições aqui acerca daquilo que o João está falando no capítulo 1. Ele está falando da revelação do verbo, né? Quando o João fala, né, que o verbo é mais do que a palavra eterna, que ele é uma mensagem, e a gente vai vendo que Deus é uma mensagem, é uma revelação que vai se fazendo na tessitura da própria Escritura, né? Porque você tem 4 pessoas olhando para o mesmo evento. 4 pessoas assim, né? Ouvindo amigos, ouvindo narrações, condicionados ao contexto que ela estava escrevendo. Então você tem, por exemplo, João vai escrever sobre o batismo de Jesus, tentando dizer aos judeus que Jesus é o rei que eles estavam esperando. E aí ele vai, na intenção dele de mostrar que Jesus era o rei dos judeus, ele vai falar do batismo de Jesus e do próprio João Batista com isso em mente. O Marcos, que escreveu aos Romanos, vai falar sobre João e sobre o batismo de Jesus daquele ponto de vista cosmopolita, né, que era a capital do Império, Roma. O Lucas, que ele, além de ele ter escrito aos gregos, às pessoas que eram de fora do Império Romano e da Judéia, ele vai escrever mostrando assim, Jesus era tão humano quanto cheio do Espírito Santo. Ele vai dar aquela visão assim, olha como é que todo ser humano deveria ser cheio do Espírito Santo como o Nazareno foi. Ele vai escrever essa história do Batista com essa ênfase. E o João já vai falar assim, olha, eu estava por dentro de tudo, eu estava ali perto de tudo, eu vi as coisas mais de perto, então eu posso contar para vocês uma outra ótica. Mas é interessante, né? Que a ótica, ela tem a ver mesmo com o que as pessoas ouviram falar, as tradições que foram entrando, e especificamente naquela questão da experiência que aconteceu lá, na hora que o João vai batizar Jesus, aí o Espírito de Deus se manifesta de uma forma corpórea de uma pomba, e aí ouve-se a voz, este é o meu filho amado, eu tenho prazer nele, né? E aí olha interessante como é que cada evangelista vai falar isso, e não é mentira, né? Vai mostrando assim que a verdade jamais estará condicionada à nossa percepção. A nossa percepção ela acompanha a verdade, mas a verdade é sempre uma mensagem, né? Por exemplo, vamos lá para a narrativa de Mateus. Mateus vai dizer assim, naqueles dias, Mateus 3, né? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Tem um problema aí de Mateus. Mateus nunca fala o reino de Deus, porque como um bom judeu, o judeu nunca se referia, não falava o nome do Senhor. Eles tinham um respeito tão blasfemo, vamos chamar de respeito blasfemo, que é aquela coisa assim, ele é o soberano, ele é o Altíssimo, então é o reino dos céus, não fala Deus não, porque, né, é engraçado como é que Israel, eles desenvolveram um trauma desnecessário, porque quando você vai ler no livro do profeta Jeremias, você vai ver que Israel atraiu para si, por exemplo, você pega o rei Joaquim, estava lendo hoje, o Jeremias escreve a mensagem extensa de Deus para Israel, aí o Joaquim diz que na hora que ele vai ver a terceira, a quarta página, ele manda jogar aquele livro no fogo. Então Israel atrai aquilo para si. Mas depois que a pessoa toma o couro histórico, aí, ai, que Deus é muito rigoroso, né? Vai que Deus fica assim. É engraçado isso, né? Como você tentando ser justo, você vira trauma para os seus filhos, para as suas crianças, né? Você vira aquela relação de medo. E na verdade Deus foi amor desde sempre, porque Deus deixar um rei pegar as palavras que ele mandou o profeta escrever e jogar essas palavras na fogueira e não fazer nada com ele, Deus falou com ele, olha, você não vai ter sucessor, né? E ele morreu como os reis morreriam naquela época, né? Tendo os olhos vazados e tal. Mas Deus foi amor em deixar o rei fazer tudo o que ele queria. E aí, depois daquilo tudo, Israel ficou com trauma de Deus. Então, eles não falavam o nome do Senhor. Depois que eles começam a escrever a Bíblia com zelo, aí eles tomavam um banho para escrever Yahvé, depois tomavam outro banho, depois que escrevia Yahvé. E a gente acha isso lindo, né? Olha que respeito ao nome do Senhor. Isso não é respeito, isso é medo. É medo covarde. Por isso que Jesus chega com essa questão de
de ensinar a gente a falar com Deus como a gente fala com o Pai, não com o soberano, não com os céus. Né? Os céus proclamam a glória de Deus, não. Deus é a glória da sua criação. Né? E aí ele começa. Então a gente não sabe se o João falava arrependei-vos porque é chegado do reino dos céus. A gente sabe que o Mateus conseguiu escrever o reino dos céus, tentando comunicar com os judeus que iam ler o livro dele. Né? Então arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Porque, versículo 3, este é o referido por intermédio do profeta Isaías, vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele de Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. É interessante que fala que, ele vai falar aqui de Jerusalém e Judéia. Olha só como é que a palavra de Deus vai sendo a mensagem que as pessoas conseguem ouvir. É só ali do território da Judéia. Jerusalém e Judéia, circunvizinhança. Eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A gente lê isso aqui e não vê a seriedade do que o João está falando aqui, né? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, tipo, os caras estão batizando aí, mas nós somos filhos de Abraão. Aí está dizendo, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Não vamos parar aqui, porque a tentação é de ficar pensando nessas questões, né? Mas aqui ele está dizendo, ó, o rito de batismo, no meu caso, não tem opção. O machado está posto à raiz. Quem não andar com Deus, e quem anda com Deus vai vir ser batizado, e aí quem não andar com Deus já vai ser lançado no inferno de fogo. Né? E aí ele continua, eu vos batizo com água para arrependimento, e na verdade como um sinal de arrependimento, né? Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O batismo é isso. Aqui é para vocês concordarem comigo de que está vindo um outro tipo, um outro pensamento, uma nova pessoa. Agora, esse que vem depois de mim, ele não batiza com água, não. Não é só purificação de água, não. É batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, quem é habitado pelo Espírito Santo não vai permanecer nessa vidinha que vocês estão permanecendo, ainda mais essa vidinha de fariseus e saduceus. Né? Que os fariseus pecavam por se sentirem santos demais. E aí eles eram tão santos que eles não se misturavam com a gentalha, eles não pegavam ninguém, eles não tocavam ninguém, eles eram muito éticos. Jamais seriam acusados de alguma coisa errada, porque eles eram separados. Né? E os saduceus eram os caras muito intelectualizados, eram tão intelectualizados que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, que eles cumpriam o rito do casamento assim, casavam-se todas as vezes e jogavam tanto de mulher fora, eram os saduceus. E eram eminentes figuras políticas, né? É igual a gente vê hoje no Brasil, muita política e religião. Eram os saduceus, os que se pensavam descendentes de Zadok, né? Que é o Saduque no hebraico. Então Zadok foi o sumo sacerdote da época do rei Salomão, e aí eles se sentiam descendentes. E aí o João fala assim, não adianta nada serem quem vocês são, porque vai ser todo mundo batizado com o Espírito Santo e com fogo. Porque você ser batizado com o Espírito Santo, você ser purificado por esse Espírito. Seja no sentido de tirar suas impurezas, inclusive essas impurezas de religiosos, seja no sentido de ser lançado no fogo do inferno, que é batismo com fogo. Né? Aí, por esse tempo, versículo 13, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus,
saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprava. Então, teve aquele sinal que o João precisava, né? E aqui a gente já começa esse indício. Jesus era um homem tão comum, ele nem parecia Jesus, que é o ídolo que a gente construiu, né? Ele nem parecia Jesus, ele era tão comum que o profeta teve que ver um sinal vindo do céu. Era uma pomba e a voz dizendo, né? Esse é o meu filho amado, em quem me comprava. E aqui o Mateus está sendo bem criterioso, porque ele fala que quando Jesus sai da água, os céus se lhe abriram e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Ele está dizendo que foi uma experiência do João. O João foi que viu o céu se abrindo, e o Espírito de Deus. E é interessante que o João, primeiro, ele teve que batizar Jesus. Na ótica de Mateus, João só viu a manifestação do Espírito de Deus depois que ele batizou o Galileu, né? Aí a gente vai para Marcos. Marcos capítulo 3. Que é na ótica desses homens que a gente vai escrutinando a verdade. É 3, né? É 1. Marcos 1. Aliás, o Evangelho de Marcos já começa com o batismo de Jesus. Né? Marcos 1 começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, que nem era de Isaías, né? Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Você vê que ele faz interpretação livre, porque esse versículo de cima não tem Isaías. Eis aí envio a tua face o meu mensageiro. Isso aí, na verdade, está em Malaquias, né? Agora, o que Isaías falou está aqui, no versículo 3. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aí é legal o resumo que ele faz, porque batizar com o Espírito Santo é batizar com fogo. O Mateus quis dar essa ênfase da salvação e da condenação. Quem é salvo é batizado com o Espírito Santo, quem é condenado é batizado com fogo do inferno. E aqui não, o que é ser batizado com o Espírito Santo? Ser batizado com o Espírito Santo é ser purificado com o fogo desse Espírito, ou ser condenado com o fogo desse Espírito, né? Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, quer dizer, a experiência para o Marcos também acontece depois de sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ele parou aí, e Davi já disse que ele vai ser levado por esse mesmo Espírito ao deserto para ser tentado. Aí a gente vai para Lucas capítulo 3. O Lucas mais extenso do que todo mundo. Nossa, ele é bem extenso. Tá, vamos lá, vamos nos concentrar na leitura. Lucas capítulo 3. Aí o Lucas, médico, cientista, grego, né? Porque Lucas não era judeu, ele era grego. E é interessante, nós temos na nossa Bíblia um livro escrito por um grego. Isso já é o puro evangelho. Os judeus que já não aceitam o Novo Testamento, ainda vai aceitar o Novo Testamento, onde a sua maior parte foi escrita por um grego, que quando você junta Lucas e Atos, tem mais escritos do que os escritos do apóstolo Paulo juntos, né? Aí o grego diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, que era o imperador de Roma, César, Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, né, de onde Jesus nasceu, Herodes tetrarca da Galileia, e aí você tem os Herodes aí, né? Eles dividiram Israel numa tetrarquia, então tinha 4 Herodes. Então tinha
o Herodes da Judéia, o Herodes da Galileia, o Herodes lá de Tiberíades, e por aí vai. E aí está dizendo que o Herodes ele era tetrarca da Galileia. Por que ele fala isso? Porque Jesus estava sendo o capitão da Galileia debaixo do império desse Herodes, que é uma expressão que significa heróis, né? Herodes são os heróis, que era uma ironia para Israel, porque os Herodes eram todos descendentes de Esaú, né? Qual foi a promessa de Deus para Isaac? O mais velho servirá ao mais moço. Aí está Israel nos tempos de cumprimento da profecia, tendo de se submeter a um descendente de Esaú, que eram os Herodes. Aí o Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, né? E Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, o outro Herodes. Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João. Aí ele pega um contexto político e religioso e fala assim: foi debaixo do jugo desses caras que aparece o brucutu João de Deus. Esse é o verdadeiro João de Deus, né? Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Ele faz aquele contraste, né? O que é vale, o que é buraco, vai ser aterrado. E o que é monte vai ser aplanado, né? E toda a carne verá a salvação de Deus. Versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. Mateus chama a multidão de escribas, de fariseus e saduceus. E aqui ele está chamando de multidões. Aí olha só, o Mateus está com foco nas autoridades, o Lucas já está com foco na humanidade. Aí ele já chama de multidões, ele chama as multidões de as víboras. Quem os induziu a fugir da ira vindoura? Produziu os frutos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, para mostrar que é multidões, né? Que lá o Mateus fixou nos religiosos, aqui ele vai fixar na plebe, na multidão de gente que é sofrida, mas é canalha, de gente que tem crise financeira, mas se puder vai roubar o próximo, de gente que é homem preto comido pela polícia, mas se puder vai matar a mulher preta. Aí o Lucas, mostrando a humanidade radical de Jesus, e várias multidões. Então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Quer dizer, está todo mundo aqui necessitado, mas quem não tem nada também tem que repartir. Comunista. Tá. Aí respondeu-lhes, no versículo 12: foram também publicanos. Então, a multidão é a população sofrida. Aí vem os publicanos. Quem são os publicanos aqui, na ótica de Lucas? Publicanos é uma expressão latina que significa pessoas públicas, que você pode colocar aí os artistas, as mulheres públicas, que eram mulheres de todos, né? Você pode colocar também os políticos, que são homens públicos, que vivem dos impostos, e você coloca também a quantidade imensa de bichas romanas efeminadas, que a gente chamaria de bichas romanas espalhafatosas, que o Porta dos Fundos conseguiu traduzir bem naquele videozinho chamado Cura. É uma bicha romana que vai procurar cura em Jesus, e ele fala que está ardendo, que não sei o quê, e ele está com problema de estômago. Mas aquilo ali eram os publicanos, né? E aí Jesus ele era tão confundido com essas pessoas, aí ele vai falar o que para os publicanos? Perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Então aqui os publicanos principais eram os deputados, senadores, as pessoas que viviam dos impostos, né? Também os soldados, eu acho legal o Lucas incluir, né? A multidão, os políticos e os soldados, dizendo que todo mundo é podre. Aí os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Tipo, raio-x, o que é a polícia? A polícia é isso aqui, né?
Polícia é isso aqui. Soldados aqui, na verdade, era segurança, né? Só forças armadas para proteger uma nação. Na verdade, os soldados aqui, eles eram agentes do império, né? Estavam ali para proteger os poderosos. E ele está dizendo, para de ser violento, sem essa onda de ficar jogando os outros da ponte, porque você está impaciente, né? Sem essa onda de, não quero pagar, matou o motoqueiro. Vocês viram isso tudo essa semana? Um dia o policial pega um motor Uber, aí ele não quer pagar. Aí o cara vai cobrar e matou o motoqueiro assim, de graça, banal. Tudo em São Paulo. No dia seguinte joga da ponte. No dia seguinte joga da ponte. Aí tem outro caso lá que ele a polícia matou o pai e depois matou o filho. Numa mesma semana. Aí ele está dizendo, então para de ficar maltratando os outros e para de ficar forjando denúncia falsa contra quem paga o seu salário e contentados com o vosso soldo, porque tem essa coisa, né? Morreu um monte de gente, aí lá vem o servo do senhor Nicolas Ferreira fazer uma reportagem. E um policial morreu, ninguém se importa com isso. Meu Deus, o policial ele já recebe a base do salário dele porque a profissão dele é de risco. Não é que você não vai ter solidariedade com o policial. Mas você pega um deputado, né, um publicano, com dó do policial e não se pronuncia sobre esse tanto de gente que morreu só essa semana em São Paulo por mãos de policiais. Aí ele está dizendo, dá para vocês se contentarem com o soldo de vocês? Se quis ser polícia, já sabe. Você pode ser morto a qualquer hora. Né? E, aliás, você tem muitas vantagens por causa desse perigo de vida. Essa é a verdade. Não é que a gente não tenha solidariedade com o policial. Mas essa coisa de o cara tá armado, né? Essa semana eu vi o policial, a mulher fez uma pergunta para ele. Mas por que vocês vieram aqui? O cara arrancou uma cratera aqui na testa dele. Em São Paulo também. Né? E aí, aí fica todo mundo invocado. Ele está dizendo, dá para você apenas ser soldado? Né? Não começa a fazer justicismo, não. Aí, esse é o papo de João com as multidões, não é só com a comunidade religiosa. Né? E aí, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, o que discorrer todos no seu íntimo? Esse é o cara. Ele é estranho, ele mete medo no rei, vai ver que é o Salvador, né? Se não seria ele porventura o próprio Cristo, versículo 16. Disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas venho que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, que aí ele já traz uma coisa que os outros evangelhos não trazem. Herodes, o tetrarca, ele era o filho do Herodes que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Aí o tetrarca, que é o tetrarca da Galileia, né? Tetrarca vocês entendem, né? Israel foi dividido em 4 grandes blocos de administração de Herodes. Aí o tetrarca da Galileia, sendo repreendido por ele, que é o João, doidão, repreendeu o rei. Por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as maldades, né, a de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Agora a gente vai para João. O que a gente tem aqui nesses evangelhos sinópticos, né, que estão mostrando o mesmo episódio? Que o João pregou o que tinha de pregar, que as multidões no poder do Espírito Santo foram ao rio para serem batizados por ele, e só Deus pode fazer isso, né? Que o poder do Espírito Santo em João incomodou as autoridades, né? E que no ato do batismo de Jesus, o Espírito Santo se manifestou em forma corpórea como pomba, e houve uma voz dizendo, tu és o meu filho amado, em quem me compraste. Aí João capítulo, acho que é 1 ainda. Exatamente. João capítulo 1, versículo 29. Que isso aqui, sobre essa questão de batizar, a gente já tinha visto, né?
Então vamos só falar do que a gente não tinha lido. Então João 1:29 diz assim: no dia seguinte a quê? É que ele está dizendo que essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E aí Betânia é um lugar que era muito cheio de árvores frutíferas, né? Amêndoa, tamareiras, amendoeiras, e aí nesse lugar que João estava batizando, nesse lugar cheio de frutos, né? No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, aí lá em Lucas ele fala assim, por que você vem a mim, Mateus, né? Por que você vem para ser batizado? Eu que tinha que te batizar. Aí aqui o João já diz, quando João vê Jesus, aí o João vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, nenhum dos outros três atinaram para isso. Por quê? Porque o João estava lá pertinho. O Mateus pegou o material para fazer o evangelho dele, o Marcos também. O Lucas fala que ele fez a curada pesquisa, que ele pegou o máximo de documento que tinha. Agora o João está falando das coisas que ele viu, que ele ouviu, que ele estava perto. Quando Jesus foi batizar, quem estava perto de Jesus? Pedro, Tiago e João. Né? Vai dizer, inclusive, no capítulo 2, como é que foram essas coisas. Né? Então, o João fala assim, olha o Cordeiro de Deus, a gente não sabe dizer se ele disse isso para as multidões ou se ele falou, olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este em favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Aí o João diz outra coisa que os outros evangelhos não dizem. Que o João Batista vai dizer, olha, esse cara, ele é Deus em pessoa. Como é que ele diz que Jesus é Deus em pessoa? Porque ele já existia antes de mim. Ele sempre existiu. Né? Por isso que ele fala que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Versículo 30, né? Já existia antes de mim, versículo 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então o rito que Deus deu para mim. Ser batizando com água, que uma hora o que batiza com o Espírito Santo vai se manifestar. 32. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho certificado que ele é o Filho de Deus. E aí vai vir o dia seguinte. O que a gente tem aqui? E é aqui que a gente vai parar a nossa meditação hoje. O que a gente tem aqui? Que o Mateus, o Marcos e o Lucas, eles contam os fatores externos do batismo de Jesus. Olha, Jesus foi batizado. Aí o céu se abriu, o Espírito de Deus se manifestou de forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz. Essa é a narrativa dos três evangelistas. O que a nossa tradição faz? A nossa tradição... Você viu? Eu quis ler com vocês, assim, até de maneira pedante, para vocês verem que o texto bíblico ele tem as suas distorções ou contradições, mas ele não deixa de ser verdadeiro. Né? Por exemplo, a gente não sabe dizer se o João falou o reino dos céus ou o reino de Deus. Né? Não tem problema. É Deus e está no céu. Agora, os três foram fiéis em dizer o seguinte, olha, o Espírito apareceu em forma corpórea de uma pomba, ouviu-se uma voz e a voz disse isso. Eles falam isso. O que a nossa tradição faz? A gente já pensa no espetáculo. A gente acha que a multidão viu o Espírito de Deus se manifestar em forma corpórea. Mas nenhum dos três diz isso. Nenhum. Porque Deus, Ele é o Deus de milagre, mas Ele não gosta de ser Deus de espetáculo. O milagre de Deus é como esse sol que brilha sobre as nossas cabeças agora. Não tem espetáculo, né? Atenção que às 11h55 o sol ficará com muito mais vigor os seus raios. Previnam-se do câncer de pele. Não, o sol só está ali brilhando. É Deus no seu milagre. Porque a gente fica com essa tradição de que, claro que eles creem em Jesus, na hora que Jesus foi batizado, o céu se abriu e apareceu em forma corpórea de uma pomba, mas a multidão não viu isso. Aliás, em João vai falar num outro momento, onde Deus vai falar com Jesus assim, tu és o meu filho amado, tipo, fica firme, o caldo vai esquentar e vai entornar para você,
mas você é o meu filho amado, confie. Aí o pessoal, os apóstolos ouviram, mas quem estava de fora falou assim, é engraçado, deu um trovão, né? Eles ouviram só o trovão, eles não ouviram o que foi dito. Por quê? O justo viverá pela fé. Deus não tem compromisso com o espetáculo. A gente até ouve os testemunhos, que eu não acredito nesse testemunho. Ah, se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai se manifestar assim. Deus não fez assim nem em relação a Jesus. Ele falou, mas só ouviu quem tinha de ouvir. Ele falou, mas ele nunca falou às multidões, porque até quando ele falou às multidões lá em Êxodo, a multidão fica, ai Moisés, fala só você com Deus mesmo, que né, Deus falou agora no nosso meio, eu vou ter que me comprometer com raios, trovões, barulhos, fala você mesmo com Deus no nosso lugar. As multidões não querem ouvir a voz de Deus não. As pessoas são tão necessitadas quanto duras, e João sabia disso. Por isso que a palavra de João era meio dura, né? Falou aos fariseus, falou aos saduceus, falou aos soldados, falou aos publicanos e falou às multidões. Que é todo mundo de coração duro. Então, eles não falam que a multidão ouviu a manifestação de Deus. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é que Deus entre nós, ele era tão igual a gente, que aí o João vai dizer aqui, olha, o João já sabia que aquela manifestação o aguardava, né? Ele vai dizer assim, eu não conhecia, versículo 33, aquele, porém, que me enviou a batizar, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito. E aí você vê um ato de fé, porque primeiro o João batiza. Ele está batizando todo mundo. E aí, quando ele vê Jesus, Deus deve ter falado para ele assim, é nesse aí que eu vou descer a pouco. Porque ele fala assim, olha o Cordeiro de Deus. Né? Olha o Cordeiro de Deus. Peraí, por que você está vindo para ser batizado? Mas mesmo assim, ele não tinha tido a confirmação ainda depois que Jesus é batizado, que o céu se abre, o Espírito se manifesta em forma corpórea de uma pomba e ouve-se a voz. Né? Dizendo assim, João, tudo certo, esse é o cara. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse que... E aí fica essa coisa misteriosa da divindade, né? Porque é Deus no céu controlando todas as coisas, Deus entre nós com mais ou menos 30 anos sendo batizado, e Deus aparecendo em forma corpórea de uma pomba, que é o símbolo mais antigo, né? Mais icônico do Espírito Santo, mostrando que ele é imponente, é poderoso, como uma pomba. Às vezes até parecendo assim, ele é tão poderoso, mas é uma pomba. Quem está ligando para a pomba? É Deus tão poderoso, como aparentemente tão banal, ou pelo menos banalizado pela nossa percepção. A gente não sabe qual que é a preciosidade de ser habitado por esse Espírito, né? E aí, Deus tão comum que ele precisou ser sinalizado. Porque o João estava praticando um ato de fé ali. Peraí, eu tenho um ministério, tem que batizar esse povo. E aí depois que ele batiza, o que Deus tinha dito a ele que ia acontecer, acontece. Né? Tá, o que é isso tudo? O que isso tem a ver com as nossas vidas? Que o verbo de Deus, ou seja, a mensagem de Deus nas nossas vidas, ela é assim. Deus não tem compromisso com o espetáculo. De hoje em diante, a gente nunca mais vai ficar pensando, mas aí é fácil crer em Deus, teve isso, né? Teve aquilo. Não. Deus, ele fala no cochicho. Vai lá, Priscila, batiza. E aí, quando for a pessoa que eu estou falando para você, vai acontecer isso, isso e isso. E aí os sinais, eles servem para a nossa confirmação, para a nossa alegria. Mas não servem para autenticar o nosso ministério. Porque daqui para frente, o João foi só descendo, foi só ficando esquecido. A alegria dele é ver assim, nossa, tudo que eu fiz se cumpriu aqui no Jordão. Né? Então a gente precisa, de um lado, continuar crendo no milagre do Senhor, crendo que Ele é esse Deus maravilhoso, conforme diz em Isaías, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, mas que isso jamais será um espetáculo, porque o espetáculo é você fazer aquilo que Ele te confiou. O espetáculo é você, igual a gente faz aqui, a gente fica a vida inteira lutando por tudo quanto é coisa que não tem a ver com a presença dele na nossa vida, né? A gente luta pela nossa carreira, a gente luta pelo nosso amor,
a gente luta pelo nosso amanhã, a gente luta por um tanto de coisas. E aí, na verdade, ele está dizendo, puxa, por que vocês não são empolgados comigo como vocês são empolgados com tudo na vida? Que quem é empolgado comigo vai sendo informado. Olha, faz assim, e na hora vai chegar falando de tal, eu vou dar esse sinal. E é tudo discreto, a gente não vai fazer disso um testemunho. Imagina o João depois desse dia, aí o João vai ter que percorrer todo o Império Romano para dizer, olha, o homem que eu batizei no dia tal, é ele mesmo, porque o Espírito desceu sobre ele depois que eu batizei. Não tem testemunho de João Batista. O único testemunho é que ele andava com Deus, ele continuou fazendo a sua missão de profeta, depois que Jesus sai de lá batizado, Jesus passa a ser Jesus na Galileia, e ele vai fazendo o seu último ato, que é falar, o meu último ato é colocar um rei no seu lugar, que era o Herodes, o tetrarca da Galileia. Né? É Galileia. O João teve o ministério na Judéia, mas morreu numa festinha da Galileia. Você vai assim, gente, alguém fala assim, de que adianta crer em Deus, vai morrer assim? Mas, gente, se a gente não morrer banalizado em Deus, a gente vai morrer banalizado por qualquer outra coisa mesmo. De Deus, olha, até a banalização, e quem nos ensina isso é a mulher cananeia, né? Quando Deus fala para ela assim, olha, não é justo que eu tire a comida dos filhos e dê aos cachorrinhos, ou seja, você não é me chamado para esse ministério aqui. E ela nem aí, eu falo, olha aqui, cara, eu sei que você é. De você vale até a migalha, porque a gente não faz isso com tudo na vida. Quem aqui teria coragem de contar uma história de migalha amorosa? Né? Quem aqui já não chorou por uma coisa banal? Nossa, eu já chorei por isso um dia. A gente não faz isso por um amor. Aí aquela mulher fez isso por Deus em pessoa, por isso Jesus ficou comovido por ela. Ela falou assim, filha, vai que a tua filha está liberta. E ele vira para a multidão e fala assim, eu nunca vi uma fé como essa, nem mesmo em Israel. Ele estava falando da fé de uma cananeia. De uma daquelas mulheres que hoje Israel está a fim de exterminar. Né? Que é assim que eles tratam os palestinos. Está dizendo, olha, fé como essa eu encontrei entre os palestinos. Entre os judeus eu não encontrei, não. Por isso, inclusive, ele foi crucificado. Mas querendo dizer isso, olha, a humanidade sabe pagar mico. A humanidade se estrepa pelo amor, pelo emprego, pelo trabalho. Né? A gente sempre tem que falar isso no dia a dia. Que se eu, por exemplo, trabalhasse numa multinacional e tivesse a essas horas morrendo de câncer de tanto ter trabalhado para essa multinacional, eu iria morrer como herói. Qual foi o herói? Eu nunca vi meu pai, mas ele estava sempre trabalhando, correndo e tal, e hoje eu tenho fortunas pelo meu pai que se matou por mim. Aí Jesus chama a gente e fala assim, e aí, você vai se matar por mim? O que é se matar por Jesus? É você ser banalizado pelos seus. Ai, meu Deus, e daí que o João ficou aí, fez um monte de coisa, batizou lá, e daí? O que ele ganhou com isso? Nós fazemos isso, né, com o chamado que Deus nos dá. Eu falo isso aqui com uma turma bem privilegiada. Eu estou falando isso aqui para a gente que antes de nascer foi anunciado igual João Batista, e a gente que não consegue achar graça. Mas não foi para mim que foi falado? Mas engraçado, né? Se alguma pessoa de qualquer outra religião se manifesta aqui, não, tem que ter respeito, que não sei o quê, porque Iansã pode achar ruim, não sei o que lá. Meu filho, você foi profetizado quando você não era nem espermatozoide. Porque, como disse João no texto que a gente leu domingo passado, vocês não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas Deus carrega esse mico, né? Que aqueles que nasceram dele nem dão importância ao que ele falou. Peraí, cara, eu sou nascido de Deus. Eu lembrei até de um aluno que está formando agora no 3º ano, que a mãe dele comunicou para ele que ele foi prometido não ter nascido. E aí ele, nos seus 18 anos, ele se sente o Salomão. Aí ele está pesquisando tudo que você quer. Então assim, já vi isso, mas ele está lá. E é engraçado porque ele sofre deboche dos professores, mas por incrível que pareça, ele está naquela fase que talvez José atravessou, né, de querer pesquisar tudo, porque falaram que ele ia ter sabedoria de Salomão, não sei o quê. Eu acredito na experiência que ele contou, né? Porque ele é um menino esquisito da escola.
é um menino bom, de bom coração, aí ele acha que ele vai estabelecer uma carreira dele nas Forças Armadas, até está estudando que ele vai ser um piloto, não sei do que, tal. Mas você fala assim, é isso, é o vocacionado. Aí o vocacionado ou não está nem aí para nada do que ouviu, ou fica tão aí que pensa assim, não, vai ser do meu jeito, porque eu fui prometido antes, eu sou programado, eu fui programado e tal. E aí Deus vai assim, amém, tá bom. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a gente vai aprendendo, né, com essas banalizações, que Deus é Ele quem vela sobre a sua palavra para cumprir. Só que se por um lado Deus soberano, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir, Ele também vem nos dizer, cara, a minha palavra eu vou cumprir, mas por que você não está nem aí para o que eu te falei, para o que você ouviu? Aí o que eu acho bonito nesse volume do terceiro ano é que ele não tem o conhecimento que a gente tem aqui, por exemplo. Mas ele está muito aí para a informação que ele recebeu da mãe dele. Né? Tem uma outra aluna também. É interessante que essa aluna é até católica, né? Ela fala que a mãe dela estava desiludida e aí ela recebeu uma profissão, você vai estar grávida, você vai ter uma filha. E é com essa filha que eu vou mudar um monte de coisa na sua família. E ela é uma gracinha de aluna, prestativa, discreta, amorosa, mas ela está lá, né? Católica, está crismando, tal. Né? E aí, parece assim que a pessoa que recebeu, não é menos luz, mas uma informação mais truncada, elas valorizam tanto, e aqueles que receberam a informação, a gente não sabe, a gente é cheio dessas contradições. Tá, mas por que eu estou falando essas coisas? Porque o que eu acho bonito no batismo de Jesus é que o milagre acontece, a manifestação acontece, mas ela não cai no nosso estilo pentecostal. Qual que é o nosso estilo pentecostal? Nosso estilo que eu falo que a gente é brasileiro e brasileiro, ele é pentecostal. Até o brasileiro que se acha tradicionalista, ele é cheio de simpatias, né? Cheio de bangudan. O brasileiro é muito xamânico, né? Se não tiver um negócio de pegar, balançar, se não deitar em cima do outro, se as irmãs não se abraçarem orando e pá, e as duas rolarem no chão. Essa coisa bem xamânica da cultura brasileira. Outro dia eu fui num congresso de mulheres, né? Eu era sábado, então eu estava só observando. As mulheres rolando no chão, aquela coisa toda. Porque o brasileiro é isso, né? O brasileiro é pentecostal nesse sentido. Que ele confunde a presença de Deus com o descontrole de todo mundo. E aí, por mais que a gente goste desse estilo xamânico, de ter que pegar, de ter que fazer rito, de jogar fumaça, de não sei o quê, o compromisso de Deus é com o milagre, não necessariamente com o estrondo desse milagre, com o alarde desse milagre. O compromisso dele é com o milagre. E o principal milagre com o qual ele tem compromisso é com a fidelidade. Por isso Jesus vai falar sobre João. Olha, de fato João não operou nenhum milagre. Mas não tem profeta maior do que esse cara. Porque o grande milagre que João operou foi a fidelidade. O cara morreu de maneira tão banal, mas ele foi tão fiel. E na verdade ele foi um milagre ambulante. A maneira dele nascer, a maneira dele se portar. E aquela coisa, olha, você vai batizar a multidão. No meio da multidão vai ter um que eu vou me manifestar. E esse é o Salvador do mundo, esse é o Cordeiro de Deus. E aí ele tinha essas informações, esse conchavo com Deus, mesmo não tendo glória humana nenhuma. Porque a glória é ter esse conchavo com Deus. Então a gente tem que tomar cuidado de não ficar esperando espetáculo. A gente tem que tomar cuidado de não fazer também dessas nossas experiências com Deus outro espetáculo, né? Qual que é o outro espetáculo? Teve agora ele não está tão famoso assim, mas ele ficou famoso no horário nobre durante vários anos no Brasil, que ele, olha, todo dia 31 eu levo o pedido dos irmãos no monte, vou passar no monte, ô Jesus, olha não sei o que lá. Então, eu tinha aquela conversa de pão de queijo, né? E aí, todo dia 31, o último dia do mês, ele levava os pedidos de oração, né? A contribuição, o parceiro, né? Ele tinha um outro nome, que você assinava um cheque para ser um patrocinador. Aí levar os serviços do patrocinador para o monte. Isso é espetáculo. Por que o cara faz isso? É porque todo mundo quer que, né? Ele é o quê? Missionário. Todo mundo queria que o missionário levasse o monte para o monte. Muito mais prosperidade ele teria se ele tivesse esse propósito de levar para o monte sem contar para ninguém. Né?
Mas é isso, a gente tem experiências genuínas como as que o João teve, mas a gente quer transformar essas experiências em espetáculo. E a gente faz isso no começo até por ingenuidade, depois você vai gostando disso. Você quer contar, você quer falar, e aí é como se Jesus estivesse dizendo, olha, fala menos e faz mais. Faz mais, eu estou com um problema hoje. Fala menos e faça mais. Fale menos e faça mais. Que é isso. O meu conchavo com você vai continuar. Não precisa ficar anunciando. Você faz o que tem que ser feito ali, olha, o batismo. Aqui eu vou falar. Mas é interessante, que isso ficou muito claro para a gente, que os 3 evangelistas e o João estão dizendo que isso não foi um evento que convenceu a multidão. Até porque, se a multidão visse a pomba se manifestando, a multidão se converteria. E Deus não vai convencer ninguém como nós queremos convencer. Nós somos essa cultura, né? É a cultura da internet. Não, meu filho, você publica isso aí para as pessoas verem. Né? Aí eu acho legal, porque eu publico minhas coisas e ninguém vê. E aí as pessoas não conseguem acreditar. Eu publico para arquivar. Eu estou publicando para arquivar, porque ninguém vai ver, não. Deus não vai convencer ninguém por meio de rede social, por meio de uma estratégia de não sei o quê. Deus é poderoso e o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não preciso que ninguém ouça nada do que eu estou falando, eu só preciso que um Bernardo escute o que eu estou falando. Quer ver como é que esse menino é premiado? Eu ouvi Deus falando dele. Que ano que ele nasceu? 2008. Eu ouvi Deus falando desse menino 6 anos antes dele ser formado. Às vezes ele nem tem importância. Ah, é babaquice. Às vezes, até quando você fala isso para a pessoa, é que a pessoa banaliza mesmo. Ah, nada disso, socorro. Não quero ser premiado disso, né? No Caio conta como é que ele fugiu. Quando ele teve uma crise aos 13 anos de idade, ele pregou que o pastor ficou assim, meu Deus, você tem que pregar mais. Aí ele parece que durante uma semana ele pregou muito, depois ele falou, Deus me livre, ele fugiu, envolveu com tudo quanto é droga, mulher, porcaria, experiência, não sei o quê. Até com os 18 anos ele queria se matar. Ele fala que ele fez só até os 18 e agora já está com 70. E ai de nós se ele morrer agora, porque acho que não tem uma voz assim, fora dos meios religiosos. Nós temos o Ed René, temos... Mas no dia que aquele cara morreu, eu vou ter que tirar licença. Porque é obra de Deus. Mas é obra de Deus que nem parece obra de Deus, é banalizado. Ele mesmo tem os defeitos dele de personalidade, que ninguém quer ouvir. Né? Mas a gente precisava compreender isso, que quando Deus se manifesta, a gente foge. Mas uma hora, a gente tem que entender que Deus é Deus, e eu preciso entender por que eu sou eu. Por que eu estou fugindo dele? Né? E aí no caso dele, como não foi uma coisa profetizada, como foi no caso de João, ele teve uma experiência assim, que o pai dele, que era um homem cético, ele teve uma experiência matri-paternal, né? Na hora que o menino nasce, que, gente, é um neném. Né? Porque como ele não foi anunciado, ele não teve uma banalização, né? Menino, nossa, um filho. Aí ele levantou o menino para o Senhor, eu não sei se Deus existe, sei lá o quê, eu só sei que eu peço 2 coisas para esse menino. Que ele ame uma mulher e que ele seja um ministro desse Deus. Aí depois dos 22 anos que ele foi consagrado, que o pai dele contou essa experiência para ele. Então, o poder de Deus continua acontecendo, mas Deus sempre vai nos vacinar da nossa reação ateia diante do poder dele. E é bom a gente entender isso porque a multidão não viu esse milagre, como a multidão vai continuar não vendo outros milagres que o João vai registrar. O que nós precisamos aprender não é publicar milagre. O que a gente precisa aprender é viver o milagre, é ser milagre da fidelidade, milagre da alegria, milagre da paz. Né? Jesus fazia milagre com muita facilidade. Eu acho que o mais difícil era aquele que ele chegava dizendo assim, paz seja convosco, porque o milagre difícil de acontecer é a paz. Né? A gente não tem paz nem com a gente mesmo, quanto mais com o outro. Ele está dizendo, não gente, quem anda comigo tem o milagre da paz. Tem o milagre de falar assim, essa multidão é ameaçadora, mas o importante é que eu acabei de batizar o Cordeiro de Deus.
Então a mensagem do verbo eterno do Evangelho é essa. Que a gente não se erga em cima do discurso do milagre, mas que a gente seja milagre. Que a gente seja milagre tem essas experiências, que elas entram para o livro, mas lá no momento que aconteceu, elas não foram tão espetaculares como a gente gostaria, assim não. Né? E Deus tem os seus espetáculos para apontar nas nossas particularidades. Ele vai falar com indivíduos aqui. Um dia que ele quiser também, ele faz os estardalhaços que ele quiser aqui. Mas a gente não pode sair, né? Ai, gente, Deus se manifestou lá em casa hoje. E agora todo mundo tem que acreditar em mim, porque eu vi Deus fazendo, eu vi o copo quebrando, eu vi não sei o quê. Ele continua sendo Deus de milagre, ele continua sendo Deus discreto. Porque esse é o poder dele. É sem fazer barulho. Aliás, né, porque, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14, o sino faz muito barulho porque ele está vazio, né? Então essa barulheira toda que a gente gosta, é porque está vazio. Quem está cheio não faz barulho, mas quem está cheio, quem está cheio, está cheio. Quem está cheio, sem ser nada, mete medo no Herodes tetrarca da Galileia. Porque está cheio. Claro, quem está cheio também, se eu estou aqui falando com várias pessoas, ai gente, é porque eu sou de Deus, então a gente não precisa falar nada. Não, se eu estou falando com mais de uma pessoa, eu preciso ter alguma eloquência. Para a gente não ficar com essas tradições contraditórias, né? Que é assim. Aí quem é cheio de Espírito Santo é sempre discreto. Aí o cara fala assim, olha, irmão, você precisa entender, aí a pessoa está com sono. Porque quem está cheio do Espírito Santo tem empatia, né? Sabe o que tem que falar, como tem de falar, até que ponto pode falar. Às vezes dotado de uma certa paixão. Né? Mas enfim, a gente só está aqui por causa deste homem que não apenas viveu esse milagre de ver o Espírito de Deus se manifestando naquele homem que nem parecia Deus, por isso que ele teve que ter uma manifestação, e ao mesmo tempo nesse milagre da fidelidade, porque ele acabou não estando do lado de Jesus naquelas coisas maravilhosas que Jesus fez. Né? Ele seguiu o caminho dele para lá, mas ele viveu um milagre que a gente ainda não consegue viver, que é o milagre da fidelidade. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.